A casa escura. A minha família vivia num apartamento velho quando eu nasci. Era grande e escuro em cima da casa da minha avó. Do meu avô também, mas ele não contava. Essa casa ficava diante da praça, bem no centro. A praça era um ponto de armistício, território neutro a separar as duas grandes igrejas, a católica e a protestante, ou a nossa e a dos alemães. Para mim, a sem relógio e a com relógio. Cenário desacomodado numa cidade de terra vermelha chamada Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul. Uma cidade de uns 70 mil habitantes, onde na primavera o vento faz redemoinhos sanguíneos na desserção do domingo. Uma cidade com domingos demais, domingos cheios de dentes. Eu vivi nesse apartamento até os 5 anos. Eu o detestava por causa do escuro, mas por pouco não morri quando tive de deixá-lo. Tudo para mim era muito mortífero. Tudo era quase morte. Na véspera da mudança, meus rins se infectaram e cheguei a ser desenganada pelo médico. Comigo no hospital, minha mãe teve de delegar a mudança ao meu pai. Desconhecido das coisas da casa, a qual habitava como um hóspede um tanto sonâmbulo, ele fez uma confusão que se tornou destaque na crônica familiar. Essa era uma literalidade minha, que mais tarde as palavras atenuariam. Apenas atenuariam. Eu vivo tudo no corpo. Às vezes me perguntam o que aconteceria comigo se não existisse a palavra escrita. Eu respondo. Teria me assassinado, consciente ou não, de que estava me matando. É uma resposta dramática, e eu sou dramática. O que tento dizer é que, se não pudesse rasgar o papel com a caneta, ainda que numa tela digital, eu possivelmente rasgaria o meu corpo. Em algum momento, rasgaria demais. Em momentos transtornadores, como o que vivo enquanto reviso esse livro, as palavras me exasperam com sua insuficiência e o corpo começa a doer de falta. Ao concluir a história, ainda em movimento da minha vida com as palavras, perdi a consciência do meu corpo antigo e passei a colecionar desastres domésticos para calcular mal meus passos e meus gestos. Nesse exato instante, busco caminhos para descobrir qual é o meu corpo. Agora que me ofertei em letras a um leitor desconhecido. Investigo os contornos da mulher oculta que, inquieta, espera para nascer. Com este livro, um corpo morreu. É preciso encontrar a forma de outro, um percurso que, em mim, se faz com palavras e carne. Mas continuemos. Meu pai tinha construído uma casa para se casar, como se esperava de um homem de bem, e plantado roseiras de várias cores, tão bonitas que vinha gente espiar nos finais de semana. Quando a minha irmã morreu de uma doença misteriosa, com apenas 5 meses de vida, foi velada nessa casa. Aprendi a reconhecer minha irmã nas fotos, minha irmã loira de olhos azuis, que eu estudava durante horas nos álbuns de família. Procurando. O que eu tanto procurava? Só tarde demais. Para minha irmã e para todos nós, o que a matou em menos de 24 horas foi diagnosticado como um tipo raro e fulminante de meningite. Na maldade da cidade pequena, que eu tão bem conheceria depois, ao engravidar aos 15 anos e me recusar a casar, minha mãe foi culpada. Teria deixado leite estragado na mamadeira, comentava. E para a banalidade do mal, como nos mostrou Hannah Arendt, sempre bastou a ação de alguns e a omissão de todos os outros. Ela sabia que não, a minha mãe, mas talvez em algum momento tenha começado a acreditar que só poderia ser culpa dela, que tantas bonecas tinham sepultado na infância, menina que não queria repetir a sina das mulheres do seu tempo, menina quase menina. Para minha mãe, tornou-se insuportável viver entre paredes que tinham velado a filha morta. A casa foi deixada para outros. As roseiras morreram e ninguém as velou. Meus pais e meus 2 irmãos, mais velhos, mudaram-se para o apartamento onde, 5 anos depois da morte da minha irmã, eu nasci para reatar os filhos.
Mas como, se já nasci partida? Dizem que meu pai quebrou um vaso do hospital ao saber do meu nascimento. Meu pai, tão sério, tão contido, quebrou. Era eu o vaso quebrado? 15 anos depois, quando eu mesma me abri para parir uma menina loira de olhos azuis, me senti um vaso quebrado. Eu era cacos, mas meus sanguinolentos cacos de carne não formavam nenhum vitral. Ou pelo menos não um que eu pudesse enxergar. Eu fechava os olhos e só via cacos. Vaso ruim não quebra, me diziam. Quebra. Quebra sim, eu queria dizer. Por muitos anos, muitos, fui esse vaso quebrado. Até me surpreender um dia, pensando em mim, sem ser como um caco de mim. Mas esta é uma história que vem depois. Quando se escreve memórias de palavras, os tempos se misturam. O passado não existe, assim como o futuro. O que há é um inventado, um passado e um futuro, no presente, que em seguida escapa. O presente como um tempo que não existe, uma impossibilidade lógica. A primeira vez que vi um cachorro perseguindo o próprio rabo em círculos cada vez mais apertados, me comovi até as lágrimas. Tantas vezes acreditei estar avançando, mas apenas retornava à infância, em círculos, cada vez mais apertados. E este, apesar do que parece, é todo o avanço possível, até morrermos em posição fetal. A percepção de que o mundo era um túmulo me fundou. Minha primeira memória é a escuridão desse apartamento enjambrado onde o sol pouco entrava. Eu me vejo sentada no chão, perto da porta, gritando até minha avó vir me resgatar com suas pernas artríticas. Eu era uma criança silenciosa, que quando abria a boca gritava sem parar. Silenciosa e gritadora. Acho que sou assim até hoje. Em contraposição a essa realidade sem luz, eu tinha, pela memória dos outros, a casa ensolarada dos tempos felizes da minha família, dos tempos em que ela ainda não havia sido bafejada pela morte. A casa construída com amor pelo meu pai nos finais de semana de folga. A casa com jardim. Muitas e muitas vezes eu fiz meu pai repetir como eram aquelas roseiras de várias cores. E admirava as mãos do meu pai, capazes de criar rosas de até 4 cores na mesma flor. Essa irmã, que era um túmulo, um cemitério, um túmulo que ninguém da família conseguia fechar, muito menos eu, havia me roubado a casa, o sol, as roseiras, a luz. Eu passei a infância pedindo ao meu pai que plantasse roseiras, mas já não havia onde. Eu percebo agora que nunca perguntei ao meu pai como era ser um homem sem rosas. Como é, pai? Como é ser um homem sem rosas? A dor do meu pai era calada. E só há pouco, ao abrir uma pequena caixa de madeira onde ele guarda suas medalhas de colégio e outros dos pequenos grandes detalhes de sua trajetória, descobri um pedaço de jornal cuidadosamente recortado. Era o anúncio da morte da minha irmã, da filha deles. Meu pai tinha dado um lugar para aquela morte, um lugar de vida, naquela caixinha, em que vitórias e derrotas se misturavam. Ele tinha quase 80 anos, quando me contou que depois que a sepultaram, seguiu-se uma noite de tempestade. Na casa onde velaram a filha, ele e minha mãe se agarraram um ao outro, náufragos, varados de dor, imaginando seu bebê tão pequeno, tão indefeso, sozinho, no meio do aguaceiro. Enquanto eu acreditei em Deus, e só acreditei até os 11 anos, eu rezei antes de dormir por um milagre. Acordar no dia seguinte com olhos azuis e cabelos loiros, como os da minha irmã. Quando amanhecia, eu saltava da cama e corria a me olhar no espelho. E lá estava eu, marrom e imperfeita. Décadas mais tarde, entre 2008 e 2010, eu empreenderia como repórter uma travessia fundada pela morte. Não a morte violenta que está nos jornais, mas a morte silenciada, e silenciada por ser a morte que a maioria de nós terá. A morte por doença, a morte por velhice. Na primeira reportagem acompanhei Aice de Oliveira Souza, uma mulher com um câncer incurável nos derradeiros 115 dias de sua vida. Na última, testemunhei a rotina de uma unidade hospitalar de recém-nascidos,
que por malformação ou por doença morreriam ao nascer, ou mesmo antes, às vezes um pouco depois. Só naquele momento, ao apalpar a dor das mulheres, cujas crianças viveram mais no seu desejo do que na vida, eu alcancei a soleira da dor da minha mãe por aquela filha. Maninha não tinha vivido apenas 5 meses, já que o tempo de um filho não se mede por dias, meses ou anos. Um filho é mundo sem tempo. Eu estava diante de mulheres empaladas pela dor. O resto era mal entendido. Há mal entendidos demais numa vida humana.